você que está assistindo essa aula hoje, nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo Brasil Imperial, o período em que o Brasil, se torna um império. Como assim? Quando Dom Pedro I resolve ficar no Brasil e não vai lá para as cortes de Lisboa resolver algumas questões familiares, mas fica aqui no Brasil, dando prosseguimento e continuidade à aula Brasil Império, Dom Pedro, imperador do Brasil, começou o período imperial. O período imperial foi ou não foi um período cheio de agitações? Foi sim, tá? Para isso eu quero que você preste atenção nessa correção. Vamos lá, página 294. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824 e depois responda às questões. Vamos ler um trecho da questão da Constituição de 1824. Vamos falar um pouquinho de leis, conhecer as nossas leis, saber como que era essa Constituição, porque a nossa Constituição, a que nós usamos atualmente, é a de 88, não a de 1824, é de 1988. Mas a Constituição de 1824 foi a Constituição em que o Dom Pedro I bateu o martelo e falou: aqui agora vai ter poder moderador. Até rimou, né? Então vamos lá. Vou ler o trecho que está pedindo aqui para vocês. Artigo 1º. O Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se opõe à sua independência. Artigo 2º. O seu território é dividido em províncias, na forma em que atualmente se acha as que poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. Artigo 3º. O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Esse artigo 3º, vamos repetir? O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Artigo 4º. A dinastia imperante é a do senhor Dom Pedro I, atual imperador e defensor perpétuo do Brasil. Artigo 5º. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. E aí lá no artigo 98, paramos no 5, aí ele vai dar um espaço, vai lá para o artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Alguma. Gente, essa Constituição aqui era amarradinha, né? Vamos lá. Letra A. Relacione cada artigo da Constituição de 1824 com o tema que se refere. Aí nós temos o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º e o 98. Vamos lá. Institui a religião oficial do Império. Qual resposta que é essa? Tempo. Tô brincando. Artigo 5, tá? Artigo 5 vai ligar no 1º. Institui a religião oficial do Império. Garante a independência política do Império. Artigo 1º. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se opõe à sua independência. Então, o artigo 1º, tá bom? Garante a independência política do Império, artigo 1º. Cria o poder moderador. Nós vamos falar sobre ele. Artigo 98 e 99. 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio
e harmonia dos mais poderes políticos, né, dos outros, executivo, legislativo, judiciário. Então, artigo 98 vai ser ligado no terceiro. E, por fim, oficializa o governo como uma monarquia. Vai ser o artigo 3º, tá? O seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Vamos lá. Essa é a correção da página 294, que foi a página que eu passei para vocês, né? E aí, nós vamos parar para pensar da seguinte forma agora, né? O que vem a ser um poder moderador? Você sabe o que é poder moderador? Que raios é isso? Da onde surgiu isso e por que surgiu isso na Constituição de 1824? O moderador nada mais era do que o poder que fazia com que o executivo, o judiciário lá e o legislativo não tivessem tanta autonomia. Eles poderiam e deveriam ser exercidos, como em qualquer país, qualquer nação que estava se formando e que já tinha os seus 3 poderes. O Brasil, quando ele se torna independente, o Dom Pedro I, já sabendo, já conhecendo e já vendo como que era a sua relação, porque o nosso país ele foi formado politicamente por uma monarquia. Essa monarquia descende de uma família. Essa família, ela é quem vai gerir, né? Vai gerenciar como se fosse uma empresa, tomar conta do Brasil. E aí a gente tem a família do Dom Pedro, a família da Dona Leopoldina ali, 2 casas, né? Que se unem num casamento para tomar conta do nosso país. Lembrando que antes mesmo da Dona Leopoldina, nós temos a figura do Dom João VI e da Carlota Joaquina. Sim, a Carlota Joaquina lá da Espanha. Então nós temos laços muito estreitos com outras nações que também tinham monarquias e que essas monarquias tinham tendências absolutistas, tá? Porém, o Brasil, quando ele se torna independente, lá no 7 de setembro de 1822, o Dom João VI está lá em Portugal, né, o pai, o filho fica, oficializa a independência de fato. Para o Brasil, isso foi algo assim, para o brasileiro no cotidiano, isso foi algo comum. Os escravos, coitados, não sabiam, mal sabiam o que estava acontecendo, os indígenas meteram o pé a matar dentro, os que sobraram, e o povo brasileiro ainda não tinha essa identidade nacional construída dentro de si. Por isso que na aula passada eu falei sobre, você sabe o que é identidade nacional? Você entende o que é identidade nacional? Então a nossa identidade nacional passou a ser formada ali, quando Dom Pedro I fica no Brasil, em janeiro. Em 7 de setembro oficializa a nossa independência, né? Dá lá o tal grito de Ipiranga, que não foi grito, né? Ele só disse lá, falou algumas palavras e, né, a nossa independência foi feita mesmo, né? Alguns dizem, questionam que nós não somos independentes até hoje. Eu também questiono muito isso, porque se a gente fosse independente a gente não pagava tanto imposto como a gente paga, né? Então, que raio de independência que é essa? Então vamos parar para refletir um pouco, né? Pega a visão da coisa, reflete nos dias de hoje e estuda história lá atrás para você entender o que está acontecendo agora. Então, recapitulando aqui, o Dom Pedro, ele vai elaborar essa Constituição de 1824 e vai fazer o seguinte: bom, eu tenho uma família que costuma dar uns problemas, como toda família, como toda monarquia, toda família real. O que eu vou fazer? Vou colocar dentro dessa Constituição artigos que amarrem bem ali, que deixa bem amarradinho o seguinte: só quem pode mandar aqui nessa bagaça sou eu. Sem mim, nada rola. E aí o que ele vai fazer? Instituir o poder moderador. Quem que mandava no poder moderador? Quem que exercia o poder moderador? Ele, o Dom Pedro. Então, quando o Dom Pedro I cria o poder moderador, ele cria já na intenção de conseguir segurar
o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esse moderador, na verdade, era como se fosse um carimbo oficial da realeza, dizendo para o executivo, isso pode passar, isso vai acontecer, dizendo para o legislativo, isso aqui está aprovado, e para o judiciário a mesma coisa. Na prática era mais ou menos assim que rolava, tá bom? Mas, professora, o executivo, o legislativo e o judiciário não se incomodavam com isso? No começo nem tanto. Porém, mais para frente nós vamos ter uma insatisfação da população e também dos demais políticos ali que estavam ali junto com Dom Pedro, né? Os monarcas ali próximos a ele, a realeza que estava, né, tomando conta aí do nosso Brasil, junto com Dom Pedro I, e aí a coisa vai começar a meio que desandar e o Dom Pedro I vai ter que apertar um pouco mais os laços para que o Brasil não saia dos trilhos, para que o poder moderador continue. Por quê? Porque ele tem um filho, o Dom Pedro II, e é de interesse que o poder moderador continue, porque se o Dom Pedro I precisasse se afastar ou viesse a falecer, futuramente, quando seu filho crescesse, ele assumiria o trono e aí ele exerceria o poder moderador. Só que nem tudo é tão simples assim, tá? Agora nós vamos para o seguinte ponto da nossa matéria. A palavra é autoritarismo. Professora, autoritarismo, absolutismo. Do que estamos falando? Epa, desliguei aqui. Estamos falando de um Brasil onde, né, o Dom Pedro I, ao colocar esse poder moderador, ele se torna um imperador autoritário. Sim, porque é ele quem decide tudo, inclusive o que acontece no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, isso é ou não é autoritarismo? É diferente de absolutismo, tá? Porque o Dom Pedro I, gente, ele não tinha nada de absolutista, tá? A gente tem essa ideia de que o cara era absolutista e tal, não. Absolutista é o Dom Miguel, que tá lá em Portugal. Nós vamos ver mais à frente a figura desse personagem histórico, tá? E o que estava acontecendo? A elite brasileira, a galera do cash, do money, da grana, estava insatisfeita com esse poder moderador. Por quê, gente? Se você tem uma cúpula, um grupo de políticos, você tem pessoas querendo o quê? Poder. Poder. O político nada mais quer que o quê? Além de dinheiro? Poder. Na época do Dom Pedro I, isso estava evidente. E nós vamos ter a presença de um fato muito importante. O Dom Pedro I, quando ele institui o poder moderador, ele também vai dissolver, vai acabar com a Assembleia Constituinte. E o que era essa Assembleia Constituinte? Nada mais era do que um grupo de políticos da elite próxima de Dom Pedro que tomavam decisões, ajudavam a tomar decisões. Se o Dom Pedro I dissolve, acaba com essa Assembleia, o que ele está dizendo? Vocês não mandam aqui, vocês não dão pitaco aqui, eu dou as ordens. Vocês estão entendendo? Então a elite vai começar a fazer pressão para o Dom Pedro abrir um pouco mais a guarda e falar, olha, cara, eu sei que você é um imperador, eu sei que você é o filho do cara lá, do Dom João VI, mas dá espaço pra gente. Só que o Dom Pedro I não deu. E aí o que vai acontecer? A população vai começar a apoiar esse grupo. Lógico que esse grupo vai influenciar a população para que o Dom Pedro deixasse de ser um imperador ali autoritário. Eles vão colocar um autoritarismo em cima do Dom Pedro. E o Dom Pedro vai dizer que isso não era ser autoritário, e sim ser cuidadoso com as questões políticas do nosso país. Por quê? Porque ele já sabia que lá em Portugal o Dom Miguel já estava começando a dar dor de cabeça. E assim, vamos lembrar que o nosso país é a primeira colônia a governar a metrópole. Então, quando o pai do Dom Pedro vem com a família real toda para cá, a metrópole fica lá.
E aí o Dom João VI passa a governar Portugal daqui. Só que vai ficar gente lá também, né? Dom Miguel tá lá, gente. O Dom Miguel tá lá e ele tá começando a esquentar um pouco a moringa ali, a cabeça do Dom Pedro I, tá bom? E aí agora nós vamos dar continuidade a essa questão do autoritarismo. Então, dissolve a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional Constituinte, né? Dissolveu essa Assembleia, institui poder moderador, acabou. Só o Dom Pedro que manda, mais ninguém. Era assim que funcionava. Aí, o que estava acontecendo além dessa questão do poder moderador, Assembleia Nacional Constituinte dissolvida? Nós vamos ter a questão da Confederação do Equador. O que foi isso? Confederação do Equador? Lembra que eu expliquei para vocês em algumas aulas passadas que o Brasil ele foi dividido em províncias. O que eram as províncias? Eram os estados, né? As capitais, que hoje nós conhecemos como capitais. E aí, a província lá do Pernambuco, né? Lá de Pernambuco, vai começar a reclamar, né? Dessa Constituição de 1824 que o Dom Pedro I elaborou e colocou esses poderes aí, né? O poder moderador tomando conta dos outros três e foi cortando algumas coisas que tinha na Constituição, inclusive dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte. Então a província do Pernambuco vai ficar muito chateada. E aí eles vão começar a influenciar as camadas mais simples, populares, para que essa galera fizesse pressão para que o Dom Pedro mudasse a Constituição. Já pararam para pensar nisso? A nossa Constituição, ela deveria ter sido mexida muito antes, por conta da Confederação do Equador. E o que a Confederação do Equador dizia? Vocês sabem? A Confederação do Equador, lá, a galera lá do Pernambuco, tinha muito medo que o Dom Pedro voltasse a aproximar Brasil de Portugal e estreitasse os laços com Portugal. E aí, o Brasil voltasse a ter ali, além do autoritarismo, um absolutismo. E aí, o pessoal de Pernambuco vai fazer pressão em cima dos impostos que o Brasil pagava, né, dentro do próprio país e do que saía, do que era exportado, porque nós continuávamos a exportar os nossos produtos aqui. Nós éramos um país ainda agrícola. Lembrando que a indústria não chegou aqui ainda não, tá, gente? Nós estamos falando de um país completamente rural. A independência foi feita, mas a base do nosso... a nossa economia era praticamente 90% ali agrícola, se não 99%, tá? Tanto é que a nossa mão de obra era escrava, tá bom? E aí nós vamos ter essa questão aí, né, da Confederação do Equador. O que eles estavam dizendo? Na verdade, o que os confederados ali do Equador estavam dizendo? Pagar menos impostos. E aí, para isso, eles juntaram algumas outras províncias do lado para poder se unir aí. Tá ali, gente, ó, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, praticamente parte ali do Nordeste, da região Nordeste, vai se juntar. Essa união, né, dessas províncias do Equador. O que a Confederação do Equador foi? Nada mais foi do que uma proposta em tornar essas províncias separadas do Brasil. Como assim? Lembra que eu falei que o pós-independência foi bem polêmico, porque nós tivemos revoltas pós-independência? Então, a Confederação do Equador foi um tipo de revolta. E aí, até a bandeira eles criaram. Vai aparecer agora para vocês a bandeira da Confederação do Equador. Quase que essas três províncias que eu citei se tornam aí independentes, né, do próprio Brasil e se separam do nosso país. E aí nós vamos ter aí uma questão territorial e política muito diferente. Então, toca para a bandeira aí que vai aparecer.
Então vamos lá, vamos observar a bandeira da Confederação do Equador. Vocês vão observar ela aqui na tela e vocês podem ir lá para a página 296 do livro de vocês e acompanhar o significado dessa bandeira aqui. Então, se vocês prestarem atenção, aqui dentro mesmo do brasão, nesse quadrado amarelo aqui, nós temos os seguintes dizeres em torno do círculo branco: religião, independência, união e liberdade. Aí nós vamos observar o seguinte, né? A Confederação do Equador tinha esse lema: religião, independência, união e liberdade. E aí nós temos aqui como se fosse uma mão apontando para a palavra confederação. Essa mão na parte superior da bandeira faz referência ao conceito de justiça. Andando um pouquinho para cá, ó, para esses ramos, nós temos um ramo aqui, outro aqui. Esse ramo daqui são os ramos que representam as riquezas agrícolas do Nordeste brasileiro. Observem, é o ramo da cana-de-açúcar e do algodão, que eram os principais produtos agrícolas da época, né? Lá do Nordeste. Vamos para a outra ramificação aqui ao lado. Nós temos aqui nessa ramificação o algodão também, tá? As 4 estrelas centrais, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 estrelas centrais, né? Elas vão representar as províncias que participaram do movimento: Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui embaixo, nós vamos ter, né, as palavras representadas no círculo, como eu falei. Simbolizam os ideais dos rebeldes que participaram da Confederação do Equador. Quais eram os ideais? Liberdade, religião, independência e união. Dentro nós temos uma cruz, né? E as províncias representadas, como já foi citado. Essa ramificação aqui ainda estava simbolizando que estaria por vir, que seria o café, tá bom? Mas nós ainda vamos ter um pouco ainda do algodão aqui. Embora o nosso principal produto no momento fosse a cana-de-açúcar e o algodão. Tá legal? Então, vamos lá, continuar aqui, caminhando para o encerramento já da aula de hoje. Aí, até a explicação, né, da bandeira. Nossa, até bandeira eles tinham, olha que maneiro, que da hora, né? Só que não foi pra frente. A Confederação do Equador não deu certo, tá bom? E as províncias que eu citei continuaram a pertencer ao nosso país, Brasil, tá bom? Vamos lá. Agora vai entrar a figura de Frei Caneca. Quem lembra lá da Revolução Pernambucana, no Brasil colonial? Então, lá na Revolução Pernambucana, do Brasil colonial, nós tivemos a presença de Frei Caneca, que agitou bastante ali a região do Pernambuco e outras províncias, foi preso, a Revolução também não foi para frente. Já lá na Revolução Pernambucana, já se tinha um desejo de separar parte do Nordeste, ou quase o Nordeste inteiro do Brasil. Então, gente, nós costumamos chamar essas revoltas de revoltas separatistas, mas nós vamos tratar isso numa outra aula. E o que estava rolando? O Frei Caneca vai participar de uma nova revolta. E que revolta é essa, gente? Vocês sabem? Não sabem, não? Então eu vou contar para vocês. Guardei que eu vou contar para vocês. De Frei Caneca. Quem lembra lá da Revolução Pernambucana, no Brasil colonial? Então, lá na Revolução Pernambucana, do Brasil colonial, nós tivemos a presença de Frei Caneca, que agitou bastante ali a região do Pernambuco e outras províncias, foi preso, a Revolução também não foi para frente. Já lá na Revolução Pernambucana, já se tinha um desejo de separar
parte do Nordeste, ou quase o Nordeste inteiro do Brasil. Então, gente, nós costumamos chamar essas revoltas de revoltas separatistas, mas nós vamos tratar isso numa outra aula. E o que estava rolando? O Frei Caneca vai participar de uma nova revolta. E que revolta é essa? Da Confederação do Equador. O que aconteceu? Né? O Frei Caneca vai criar um jornal chamado Tipes Pernambucano. Nesse jornal, ele criticava constantemente o governo do Dom Pedro. Ele não gostava do atual governo. E aí, nesse jornal, ele começa a agitar a Confederação do Equador. Então, uma das principais lideranças da Confederação do Equador foi o Frei Caneca, antigo líder da Revolução Pernambucana lá do Brasil, colônia. Então, agora no Brasil Império, o Frei Caneca volta e fica ali perturbando o Dom Pedro I. Mas não é porque ele era ruim, não, é porque ele queria melhorias também. A gente tem que pensar no seguinte cenário: o Brasil não era perfeito, a nossa monarquia era uma monarquia muito ali nos moldes de um império. O próprio Dom Pedro se sente no direito de deixar de ser príncipe regente para ser imperador sem que seu pai morra. Seu pai está vivo ainda quando ele se proclama ali imperador do Brasil, né? E aí nós vamos ter nesse momento a Confederação do Equador, tá bom? Por hoje nós vamos parar por aqui e eu vou deixar com vocês as atividades das seguintes páginas. A nossa aula vai parar por aqui, então vocês têm aí algumas páginas para resolver sobre Brasil Império. Na próxima aula iremos abordar a Guerra da Cisplastina, tá bom? Quero que vocês prestem muita atenção no que foi isso e foquem em tudo que está sendo explicado, que está sendo bem esmiuçado para vocês, hein? Mastigadinho. Então, foco na aula, foco no canal e até a Guerra da Cisplastina. Nossa!